Boa noite, graça e paz, amém? Vamos ficar em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de 33, Salmo que nos fala sobre alegria. Quando nós contemplamos as obras do Senhor, nós temos que agradecer a Ele por tantas bênçãos que tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ele tem nos livrado de tantos males. O Senhor tem sido misericordioso para conosco. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. O Salmo 33 diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do amor do Senhor. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, faz dos abismos depósitos. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos. O plano do Senhor permanece para sempre, e os intuitos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que lhe escolheu como sua herança. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens. Da sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Um rei não se salva pelo poder do seu exército, nem o valente se livra pela muita força. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor, para livrá-los da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no seu santo nome. Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Amém? Feche seus olhos neste momento, vamos agradecer. Nós estamos aqui alegres porque sabemos que o Senhor está conosco e nós podemos contemplar em todo o tempo as obras das suas mãos, a sua fidelidade para conosco. Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelo privilégio de podermos, com saúde, com alegria, estar aqui para te louvar, para te bendizer, para dizer que santo, santo é o teu nome. Toda a terra se enche da sua glória, este lugar se enche da sua glória. Louvado, exaltado seja o teu nome. Abençoa cada um que aqui veio, aqueles que estão acompanhando também online, ó Pai, abençoa a vida de cada um deles. Fala aos nossos corações, dirige os nossos passos, ó Pai, e encaminha-nos, ó Pai, para fazermos sempre a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Louvado seja o Senhor. Abençoa este momento, os louvores e a adoração. Nós queremos entregar a Ti e que Ele possa chegar ao Senhor como um cheiro suave e agradável à Tua presença. Louvado, exaltado seja o Senhor. Saiamos daqui renovados, restaurados pelo Senhor, pela Tua palavra, por este tempo de louvor e adoração. Nós louvamos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos louvar, vamos bendizer o nome do nosso Deus. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis.
que treme a terra, um trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livrar do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo com sua justiça, é como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó, que tremenda graça, ó, infalível amor, morreu em meu lugar, e a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de que tremenda graça, ó, infalível amor, morreu em meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Primeira Crônicas, capítulo 29, vou pedir para o Felipe projetar para nós. Primeira Crônicas 29, versículo 11. Ele fala assim: ó Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. O Teu, tudo o que há nos céus e na terra é Teu, ó Senhor. E Teu é o Teu reino, Tu estás acima de tudo. Aqui fala da vitória, da glória de Deus
e também da majestade. Essa próxima música que nós vamos cantar agora, ela entoa, ela canta majestade santa, majestade santa, majestade santa. E esse vai ser o nosso grito, nosso canto, assim que nós estivermos com Deus, glorificando, cantando majestade santa, santo, santo, santo é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Que você possa cantar essa música com todo o seu coração, com todo o seu ímpeto, com toda a sua alma, glorificando a Deus, glorificando a sua majestade, o seu poder, que venha a Ele, quem era, quem é e quem há de vir. Amém? Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair.
línguas e nações te alegrará, te alegrará. E o meu viver, velho que tu és, tão puro e santo, como teu lugar, oração se alegre sobre trabalho te alegrará, povos de todas as tribos, línguas e nações te alegrará, te alegrará. E o meu viver, tu és Deus poderoso, glória e honra a ti, Cordeiro Santo, tudo domina a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho, te alegrará, te alegrará. Povos de todo o fruto do teu penoso trabalho, te alegrará. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor.
Você pode sentar neste momento, ainda nesse espírito de adoração ao nosso Deus. Nós vamos semear aqui na casa do Senhor, entregando os nossos dízimos, nossas ofertas. E como é maravilhoso ter esse privilégio de entregar e devolver ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado. Na verdade, dele é tudo. Ele pede apenas uma pequena parte. Enquanto cantamos a próxima canção, você pode vir à frente, entregar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Amém? Tudo que eu preciso está em ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar teus sonhos, meu Jesus. Quero viver teus planos para mim, Senhor. Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso está em ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar teus sonhos, meu Jesus. Quero viver teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, e nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em tuas mãos. Eu sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Vamos orar neste momento. Vou pedir para a Daniela nos conduzir em oração. Vamos agradecer pelos dízimos e ofertas entregues nesta noite. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu agir em nossas vidas, Pai. Obrigada por quem o Senhor é e obrigada por esse convite de caminhada contigo, Senhor Deus. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de servirmos uns aos outros e esta é uma destas maneiras, Pai. De dependermos do Senhor, de obedecermos ao Senhor, de não sermos presunçosos, arrogantes, mas entregarmos ao Senhor tudo que temos, Senhor Deus. Que esses valores entregues, que as nossas vidas entregues a Ti, Senhor Deus, cumpram com o Teu propósito e alcancem quem quer que precisem alcançar, Senhor Deus. Nos ajude a continuar nos dispondo a ir, Senhor Deus, em oração, em entrega de vida, em entrega de bens, que tudo seja para o Senhor, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar num texto, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso de número 10. E vamos meditar neste capítulo. Mas primeiramente vamos ler somente esse versículo. Gálatas capítulo 1. Vamos ler o verso de número 10. Os que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra e logo na sequência orar. Depois você pode
acompanhar a exposição da palavra aqui, nesse momento. Gálatas capítulo 1, verso de número 10. Há um questionamento aqui do apóstolo Paulo que diz assim: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar neste momento? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é inspirada e nos traz revelação, e clamamos que nesta noite possamos entender completamente, de uma forma plena, o quão necessário é nós agradarmos ao Senhor em tudo, em palavras, ações e atitudes, agradarmos ao Senhor nas nossas atitudes, agradarmos ao Senhor e não aos homens, como acabamos de ler, e que possamos, ó Pai, refletir isso a todos que nos rodeiam, Pai. E obrigado, que a tua revelação se mostre muito clara neste momento, e eu oro agradecido, em nome de Jesus, amém, Senhor. Você pode sentar neste momento. O que eu quero pregar nesta noite, meditar com os irmãos, é que agradar a Deus é preciso. Precisamos tomar essa decisão, e é uma decisão muito séria, de agradar a Deus. Nós vivemos numa sociedade que muitas vezes vive de fachada, quer agradar a sociedade, quer agradar este mundo, quer agradar as pessoas. Mas aqui nós vemos um texto muito claro, onde o apóstolo Paulo declara isso, e com muita propriedade, porque ele foi um homem muito culto, e na sua época ele sabia o que era ser uma pessoa que seguia as normas, as regras da sua religiosidade, o judaísmo que ele vivia. E ele sabia de uma forma muito plena o que é servir a uma instituição, o que é servir a um grupo religioso. E ele declara que o importante é agradar a Deus. O importante não é agradar mais os homens. Ele foi marcado pelo Senhor. Você conhece a história. Aquele que perseguia cristãos passa a se tornar uma pessoa perseguida por causa da sua decisão, porque ele tomou essa decisão de não mais agradar a sua vida, não agradar a ele mesmo. E aqui é muito interessante a gente entender que muitas vezes nós queremos agradar a nós mesmos. Não é só agradar aos homens. Mas a palavra muito clara que vem para nós nesta noite é que Deus deseja que eu e você façamos tudo para agradar ao Senhor. Nós cantamos isso, que Ele se agrade de nós. Cantamos isso agora de noite. Isso precisa se tornar uma realidade. Muitas vezes aqui na terra, nós temos visto pessoas querendo agradar este ou aquele. O nosso serviço para Jesus é assim, a gente quer viver de uma forma plena, mas muitas vezes não agradamos ao Senhor completamente. E às vezes somos olhados para a sociedade e para as pessoas que nos rodeiam de uma forma que nós não queremos, e de uma forma que nós entendemos que Deus quer que eu e você possamos viver de uma forma que o agrade totalmente. A gente pode receber o aplauso das pessoas, podemos receber o aplauso daqueles que nos cercam. Muitos estão olhando apenas para esta sociedade, muitos estão aplaudindo de pé. Tantas coisas erradas têm acontecendo, mas nós somos daquele povo que entende que o necessário é seguir ao Senhor. O que realmente importa é agradar a Deus e não aos homens. E muitas vezes não agradar a nós mesmos. Até para vir aqui à casa do Senhor, um tempo como esse, tão convidativo para nós ficarmos em casa, se nós queremos agradar a nós mesmos, nós ficamos. Não tiramos nem a roupa de ficar em casa, nem tomamos banho. Mas quando a gente entende que o que eu preciso é conhecer mais de Deus, é obedecê-lo, é agradar ao Senhor. E a palavra
agradar a Ele tem muito a ver com obediência. Lá em Atos 4:19, Pedro, João e os discípulos estavam sendo alertados para não mais pregarem a palavra de Deus, mas eles falaram: não, nós não vamos fazer isso. Não é justo eu dar ouvidos aos homens, eu preciso dar ouvidos a Deus. Lá em Atos também, capítulo 5, no verso 29, Pedro, da mesma forma, quando as pessoas querem impedi-los de pregar, ele diz: olha, o mais importante é obedecer a Deus e não obedecer aos homens. O mais importante não é obedecer o que esta sociedade tenta nos impor, o mais importante é obedecer a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava escrevendo para um grupo de irmãos que viviam ali numa região chamada Galácia, hoje é ali a região da Turquia. Eles estavam vivendo uma vida inconstante, eles estavam vivendo uma fé vacilante, ao mesmo tempo que criam em Deus, também estavam crendo em outras coisas, inventos de doutrina que estavam sendo colocados ali. Mas o verdadeiro evangelho, que havia sido aprendido, infelizmente, começou a ser deixado de lado. E Paulo, em meio a tudo isso, ele destaca que ele serve a um Deus a quem ele quer agradar. Aliás, ele se coloca, ele já se identifica logo no versículo 1 de Gálatas. Ele vai dizendo: eu, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Ele sabia quem ele era e podia dizer isso com muita propriedade. Como eu já disse, ele perseguia cristãos, ele ia contra aqueles que professassem a fé em Jesus. Ele chegou a ver Estevão, colocaram as suas roupas perto dele, ele chegou a ver Estevão sendo morto, sendo sacrificado. Ele é alguém que tinha prazer em servir a sua religião, os seus conceitos. Alguém muito letrado, mas que estava cego espiritualmente. Mas quando ele recebe a Jesus, quando ele entende quem é Jesus, ele olha para tudo aquilo e fala: não, isso aí não vale mais a pena. Eu tomei a decisão agora de não mais agradar aos homens, eu quero agradar a Deus, eu quero viver para agradar a Deus. E muitas vezes nós agimos assim, queremos agradar a quem? Ao nosso chefe, queremos agradar ao nosso líder espiritual, queremos agradar este ou aquele, mas Deus está nos chamando a agradar a Deus. Deus está nos chamando a vivermos de uma forma diferente. Aliás, Jesus, o próprio Jesus, desagradou a muitos para cumprir a sua missão. Eu quero dizer que conosco não vai ser diferente, a gente vai desagradar muitas pessoas. E com certeza, se eu e você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, nós vamos sofrer perseguição para que isso não aconteça. Nós vamos desagradar a muitas pessoas, mas o que mais vale, ele disse isso com muita propriedade, mais vale agradar a Deus do que aos homens. É o melhor que eu posso fazer nessa vida, é agradar a Deus em tudo. E eu preciso disso. E vale a pena agradar a Deus e fazer a sua vontade, porque isso que faz toda a diferença. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quem quer, se você deseja agradar a Deus, é necessário que você guarde os seus mandamentos. João 14, 21 vai dizendo que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que o ama. Aquele que o ama será amado pelo Pai. Ele também nos amaria e se manifestaria a cada um de nós. Nós desejamos ter a manifestação de Deus sobre a nossa vida, mas é necessário que eu o conheça, eu vou conhecê-lo, eu vou agradá-lo, seguindo o quê? Os seus preceitos, seguindo a sua palavra. Eu preciso conhecer esse livro, eu preciso conhecer a sua palavra. Não só conhecer, mas eu preciso ser praticante, não apenas ouvinte. Eu preciso entender que a palavra do Senhor é que precisa me direcionar, me nortear todos os dias. E Ele mesmo declara: eu não recebi de homens, eu recebi diretamente de Cristo. E o que Ele está incentivando a mim e a você com essa palavra? É que nós possamos buscar na palavra de Deus, buscar direto da fonte, buscar o que Deus tem como propósito e plano para a minha vida e para a sua.
Ele também declara no verso 10 de Gálatas capítulo 1: pois será que eu procuro agora agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Aquele que quer só agradar as pessoas não pode ser servo. Ele precisa totalmente agradar a Deus. E eu agrado como? Conhecendo a Ele de uma forma mais profunda, em comunhão com Ele, caminhando na sua palavra, conhecendo o que a palavra me diz. A palavra contém tudo aquilo que eu preciso, e tem homens e mulheres ali que me servem de inspiração, e com certeza a maior inspiração de todas, o maior modelo de todos é Jesus Cristo. Nós temos mentores na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas falam: eu preciso de mentoria, eu preciso de coach, eu preciso de alguém. Não, nós temos tudo isso na palavra. Ela é clara, ela é viva, ela é fiel. Se eu quero aprender como ser uma pessoa que guerreia, batalha as lutas da vida, eu posso ali consultar como Davi vivia. Se eu quero ter uma vida de liderança abençoada, eu preciso aprender com Moisés, como líder, como Josué. Se eu quero saber como eu posso fazer a diferença numa vida de oração, eu posso aprender com Daniel e tantos outros. Se eu quero aprender a viver de uma forma diferenciada, com um modelo claro, eu sigo a Jesus Cristo, e todo o modelo e o padrão que Ele tem para mim aqui. Se eu quero exemplos de fé para a minha vida, eu posso olhar para Abraão. Se eu quero ser sábio, eu posso ler a Salomão, que contém toda a sabedoria para a minha vida. Nesses 66 livros, que me servem de norte, nos seus mais de 1000 capítulos, mais de 31.000 versículos, me orientam, me dirigem para aquilo que eu preciso. Isso que foi escrito por 40 homens inspirados por Deus. E a palavra de Deus, ela é inspirada para a minha vida, ela pode, ela muda, ela transforma. Eu preciso agradar a Deus conhecendo a sua palavra. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para o homem ser perfeito e perfeitamente instruído toda boa obra. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso conhecer a sua palavra. Eu preciso viver de acordo com ela. Eu preciso ser direcionado por ela. E se eu desejo não mais agradar a mim mesmo, e nem agradar aos homens, não agradar esta sociedade, não agradar este mundo corrompido, eu preciso conhecer a sua palavra. Eu preciso ser dirigido por ela. O que eu entendo quando eu leio esse texto é que quem quer agradar a homens vai ser uma pessoa frustrada. E o texto vai dizendo que se eu procuro o favor de homens, se eu procuro agradar apenas os homens, eu vou ser como se fosse um serviçal deste mundo e não um servo de Cristo. E Deus está nos chamando ao agradar em tudo, para que não frustre, para que eu não viva uma vida frustrada, onde eu queira apenas viver de acordo com aquilo que este mundo coloca na minha vida. Eu preciso transformar minha mente. Preciso renovar a minha mente. Eu não posso andar em conformidade com este mundo, conforme descreve lá em Romanos capítulo 12. Não andar na forma deste mundo, mas eu preciso renovar a minha mente. A minha mente é renovada através da palavra. A minha mente é renovada através da oração. A minha mente é renovada quando eu venho aqui à casa do Senhor. A minha mente é renovada o tempo todo, quando eu busco a sua face, a sua presença, quando eu busco agradar ao Senhor. Amém? E o texto vai falando de um povo, como eu já disse, eram os Gálatas, aqueles que estavam sendo dispersos por ventos de doutrina. Temos visto isso hoje. Tantas pessoas que estão buscando agradar lideranças, agradar a denominação, agradar a religião, agradar este ou aquele. Nós temos que ser pessoas que olham para a palavra, entendem o que ela diz, traz inspiração para a minha vida, e eu desejo tão somente agradar a Deus em tudo. E Deus não quer que eu e você vivamos uma vida dupla. Os Gálatas estavam vivendo assim. Ao mesmo tempo que criam em Jesus, estavam sendo contaminados por heresias, por coisas que não traziam crescimento espiritual. Estavam vivendo uma vida de hipocrisia. E nós precisamos parar de querer agradar ao nosso ego,
a nossa mente, ao nosso coração, nós temos que agradar a Deus. Porque tantas pessoas, infelizmente, louva a Deus aqui, mas lá fora vive uma vida totalmente diferente. Usa a boca só para reclamar e não tem uma palavra de edificação para as vidas. Olham para o meio dessa pandemia, só vê medo, só vê pânico. Não tem uma palavra de Deus para ministrar no meio de tudo isso. Nós precisamos ser aqueles que fazem a diferença nesse tempo. Pânico e medo já está sendo colocado amplamente pelas mídias. Não precisa mais ninguém fazer isso. Nós temos que levar uma palavra de ânimo, uma palavra de transformação, uma palavra de cura para as vidas, amém? Nós temos todos os dias ministrado uma palavra, um breve devocional pelas manhãs, no sentido de encorajar, para que a pessoa logo de manhã ouça uma palavra e vá para o seu trabalho, vá para a sua luta diária, com a palavra de Deus habitando, como diz a palavra, ricamente dentro de cada um. Nós precisamos ter a palavra de Deus habitando de uma forma ampla, abundante, rica na nossa vida, para que a gente expresse a palavra, a gente viva a palavra, a gente ore a palavra e a gente desfrute das promessas que estão contidas na palavra, amém? Nós precisamos entender que é necessário isso, agradar a Deus. Nós vemos tantos exemplos na Bíblia. Sansão ali tentou agradar ali Dalila. O que aconteceu com ele? Ele perdeu a unção, perdeu o seu ministério. Esaú quis se agradar com um prato de lentilhas, ele perdeu a primogenitura. Arão quis agradar a um povo que estava ali disperso, porque Moisés estava ali escrevendo os 10 mandamentos, estava ouvindo de Deus aquilo que serviria de transformação para aquele povo, mas o povo não esperou. Aí pede para ele, faz um bezerro de ouro, faz uma imagem de escultura que desagrada a Deus. Agradou os homens, mas desagradou a Deus. Nós precisamos entender que paga-se um alto preço quando buscamos agradar as pessoas. E o que sobra é frustração. Você já viveu isso? Quando nós queremos e decidimos agradar a Deus, a gente vive na plenitude do que Ele tem para nós. A gente vive a vida plena, abundante, fazendo e entendendo que estamos no centro da vontade dEle, fazendo o que agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo sabia que era isso, porque ele já estava desagradando a muitos. As pessoas olhavam para ele e com certeza já o menosprezavam, porque não era mais aquele Saulo, era o Paulo transformado, era o Paulo que decidiu tomar a decisão, decidiu de uma forma ampla falar na sua vida, falou, eu agora decido por Jesus. E essa tem que ser a minha e a sua fala. A partir de agora nós temos, eu decido por Jesus. Eu decido por Ele. Eu não quero mais agradar a mim, agradar a minha carne, agradar o meu eu quero agradar a Deus. Que Deus nos dê essa bênção de em todo tempo agradar a Ele. Quem quer agradar a Deus vive uma vida de satisfação, uma vida que traz uma satisfação tal, porque ela vem do alto, ela vem do trono, ela vem de Deus. Paulo sempre falou com satisfação do que ele estava fazendo, porque ele sabia que estava no caminho certo. Ele mesmo declarou, eu sei que tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar aquilo que já está preparado para mim. Ele sabia em que estava crendo. O próprio Jesus tinha uma missão muito clara aqui na terra, de buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, eu e você e toda a humanidade. Ele veio para isso, cumpriu a sua missão, agradou a Deus, e ele sabia o que era agradar ao Pai. João capítulo 8, 29, ele fala isso de uma forma muito clara. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus buscava sempre agradar ao Pai. Nós temos que ter esse desejo de o agradar. E de tudo aquilo que sabemos como pecado em nossas vidas, que o desagrado, nós precisamos parar com isso. E dizer, tomar a decisão, não, essa atitude não te agrada, Senhor. Isso que eu estou falando não te agrada. Isso que eu estou olhando na minha internet não te agrada. Isso que eu estou vendo na TV não te agrada. Isso que estou vivendo muitas vezes não te agrada, e nós precisamos olhar e dizer, Senhor, eu quero viver para agradar ao Senhor, em tudo. Ele diz,
Jesus mesmo falou: eu faço tudo, sempre o que lhe agrada. Que esse seja o meu e o seu desejo. O próprio Jesus, ele não agradou muitas pessoas. Ele não agradou. Quando ele denunciava o pecado, quando ele chamava de hipócritas aqueles que eram bonitos por fora, mas por dentro estavam totalmente estragados pelo pecado, ele denunciava os erros dos religiosos, ele denunciava a hipocrisia dos religiosos, ele denunciava tudo aquilo que ia contra Deus. Ele sofreu por isso, e foi até o final, morrendo morte de cruz por mim e por você, porque o que ele queria era agradar a Deus. E esse tem que ser o meu e o seu desejo, a cada dia, a cada manhã, não agradar a si mesmo, não agradar aos homens, não agradar às pessoas, não agradar o sistema que nós vivemos. Nós precisamos agradar a Deus. Nós não podemos mais participar das ofertas que este mundo nos oferece. Muitas vezes você vai se tornar uma pessoa desagradável para as pessoas, quando você não aceita mais certas práticas do passado, que ainda muitos vivem, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho. Você vai desagradar, mas o que mais importa, isso tem que ficar latente, muito claro na nossa mente: eu não vou agradar a Deus, eu não vou agradar aos homens, o que importa é agradar a Deus. Quando você for tentado com alguma situação no seu trabalho, na escola, na sociedade, a fazer algo que claramente a Bíblia denuncia como pecado, você vai dizer: eu não vou mais agradar aos homens, eu vou agradar a Deus. Eu não vou mais agradar aquilo que eu amo, que eu faço. Eu necessito agradar a Deus. E agradar a Deus exige esforço. Exige esforço. Como eu já disse, você precisa se esforçar para estar aqui nesta noite. Exige esforço, exige determinação, exige decisão. E Deus quer que eu e você sejamos decididos nesse sentido. Que a gente possa decidir por Ele. Que a gente possa decidir servir a Ele e não agradar mais a este mundo. E a pergunta que fica nesta noite: será que eu estou agradando a Deus? Ou estou agradando a mim mesmo? Ou estou agradando aos homens? Nós cantamos uma canção que fala muito claro isso: tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Será que muitas vezes isso é uma verdade? Cantamos, a música é maravilhosa, a melodia é linda. Mas será que isso tem sido uma verdade na nossa vida? Nós precisamos cantar e expressar aquilo que é uma verdade. E nós precisamos desejar, dizer para Ele: Senhor, eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia. E Paulo disse isso muito claramente: eu não procuro mais agora fazer o favor dos homens, eu procuro fazer o favor de Deus, eu procuro seguir a Cristo. Eu não quero mais seguir este mundo, eu não quero mais seguir as tendências e as práticas que eu vivia. Aliás, ele declara que tudo aquilo que ele viveu, ele coloca como esterco, coloca como algo que não vale nada, que não serve para nada. E muitas vezes a gente tem que olhar para o nosso passado, para as coisas que fazíamos, e muitas vezes o velho homem quer agir, o velho homem quer entrar dentro de nós, e há uma luta constante, a carne contra o espírito, há uma guerra que já foi travada, e eu e você estamos no meio dessa guerra. E o nosso desejo, a nossa intenção é dizer: eu não quero mais, eu não vou mais. A minha decisão agora é para valer. Amém? Nós precisamos ter uma decisão para valer. Eu não quero mais ter os pensamentos errados que muitas vezes tenho. Eu não quero mais falar palavras que não edificam, como muitas vezes falam. Eu não quero mais deixar de vigiar os meus olhos, a minha mente, o meu coração. Por isso que a atitude nossa tem que ser a atitude de José, de fuga, como ele fugiu da tentação do pecado. É de fuga, a gente tem que fugir mesmo, a gente tem que sair fora. Hoje as pessoas estão tão envolvidas com ensinamentos de autoajuda, tantos pensamentos aí voltados para a melhoria do ser humano. Nós temos toda a melhoria aqui na palavra de Deus.
Nós temos a melhoria quando nós decidimos não agradar mais a nós mesmos, não buscar mais as nossas vontades, não buscar fazer aquilo que nos agrada, mas o meu desejo agora em diante é dizer: Senhor, eu quero te agradar em tudo, que essa seja a minha, a sua oração. Amém? Que possamos acordar amanhã, se assim Deus permitir, e dizer para Ele: Senhor, o meu dia é para agradar ao Senhor. Eu quero agradar em cada passo, em cada situação. É tarefa fácil? Não é. É difícil. O próprio apóstolo Paulo disse que o mal que ele não queria fazia com facilidade, mas o bem era difícil de fazer. É fácil agradar a Deus? Não é. Mas nós precisamos tomar a decisão e pedir para Ele: Senhor, me ajuda. Eu quero que em palavras, ações e atitudes eu agrade ao Senhor em tudo. O Salmo 37 diz: agrada o coração, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te de quem? Do Senhor. Nós precisamos agradar a Ele, nós precisamos buscar a sua face, a sua presença. Aliás, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que veio aqui nesta noite, com o objetivo de agradar a Deus, buscando a sua face, a sua presença, buscando uma palavra de Deus, buscando alimento para a semana. E que essa seja a minha, a sua decisão, daqui por diante, de dizer: eu não quero mais viver às custas do favor de homens, ou agradar aos homens. Eu quero agradar a Deus. Não importa que eu vou perder amigos, não importa que ali naquela roda de pessoas com as quais eu convivia, eles não queiram mais a minha presença, não importa que as pessoas possam olhar e virar o rosto para nós, não importa. A nossa decisão tem que ser: eu decidi, eu decido por agradar a Deus. E como eu disse, exige esforço, exige um preço a ser pago, mas é maravilhoso poder agradar a Deus. É maravilhoso poder viver o seu plano e projeto para a nossa vida. E que essa seja a minha e a sua decisão, de buscar o favor de Deus, de buscar agradar a Deus e não aos homens. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, você começasse a falar com Deus. Eu sei que tantas coisas que a gente decide agradar ao nosso superior, ao nosso líder, aos nossos familiares, mas há uma recompensa para os que querem agradar ao Senhor. Há uma recompensa. Deus quer e deseja que o agrademos em tudo, assim como Jesus o agradou em tudo. Que nós possamos agradar ao Senhor e possamos declarar que, por mais que seja, como cantamos, um penoso trabalho, eu sei que você vai ver o fruto. Você vai ver o fruto de agradar a Deus. Você vai ver o fruto de obedecer a Deus. E como cantamos também, toda glória e honra seja ao Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo. E que Ele possa se agradar de cada um de nós. Que Ele possa se agradar e ver: este é o meu filho, eu me agrado dele. Este é o meu filho que busca fazer a minha vontade. Este é meu filho que não é perfeito, que erra, que falha, mas não desiste, que sempre busca, que pede perdão. Nós temos que muitas vezes pedir perdão. E quando pedimos perdão pelo nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça e nos dar uma nova chance. E nós podemos dizer: Senhor, me perdoa por tudo aquilo que não te agradou na nossa vida. Tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que ainda fazemos que não te agrada. Nós podemos declarar: Senhor, a minha decisão é agradar ao Senhor e não a mim mesmo, não aos homens, não à estrutura, não a este mundo. Que nosso desejo seja em agradar ao Senhor em todo o tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui neste momento para declarar e pedir perdão, Senhor, por tantas e tantas coisas que fizemos que não te agradaram, por tantas coisas que ainda fazemos que não te agradam,
Mas nós estamos aqui nesta noite confiados na Tua palavra, na Tua promessa, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, para nos dar uma nova chance, para nos purificar. E aproveitamos este momento para Te pedir: purifica a nossa boca, purifica os nossos olhos, purifica os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, porque sem isso nós não vamos Te agradar, Senhor. E nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos o favor do Senhor e não dos homens. Nós queremos dizer que estamos totalmente na Tua dependência. O Senhor é o nosso Deus, não há outro além de Ti. O Senhor governa todas as coisas, o Senhor é majestoso. Louvado, exaltado seja o Teu nome. Continua falando conosco, Pai, e ajuda-nos a fazer a Tua vontade, a agradarmos o Teu coração. Nosso desejo é, através de palavras, ações e atitudes, nós agrademos ao Senhor e não aos homens. Nós aqui estamos dizendo e declarando que não importa o preço que pagaremos por isso, mas nós queremos dizer: Senhor, nós queremos agradar a Ti em todo tempo, em todo momento. E oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar. Que veremos sim o fruto do penoso trabalho. Nos alegraremos porque estaremos alegrando ao Senhor também.
alegra-te sobre mim, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana muito vitoriosa, uma semana que agrade ao Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.